Olá pessoal, aqui quem fala é o Nelson da For Trading Capital e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mesas proprietárias. Vamos lá? Então, primeiramente, o que é uma mesa proprietária? Uma mesa proprietária nada mais é do que uma empresa que disponibiliza capital para que terceiros o operem e essa empresa fica com participação no resultado obtido. Normalmente, esses terceiros que vão operar o capital da empresa são traders inexperientes e que não têm o capital necessário para se começar no mercado para operar os volumes que eles acreditam serem necessários para conseguir uma renda interessante. Existem dezenas de opções de mesas proprietárias para se operar no Brasil, para se operar no mercado americano, para se operar no exterior. Mas nesse vídeo nós vamos basicamente nos ater às mesas proprietárias que nos permitem trabalhar nos futuros americanos, certo? Então, como funciona uma mesa proprietária? Apesar das empresas terem regras e particularidades, a maioria funciona basicamente da mesma forma. Primeiro passo, você adquire uma mesa de avaliação, uma conta teste. Sendo aprovado nessa conta teste, você pode adquirir uma conta paga. E um terceiro passo, muito mais além, caso você esteja se dando muito bem na sua conta paga, a empresa perceba que você realmente é um talento no trade, que deve investir mais em você, às vezes eles podem te oferecer contas maiores de parceiros ou algumas parcerias para que você opere contas ainda maiores, tá? Mas isso é um passo muito lá na frente. Como funciona o período de avaliação? Então, quanto tempo eu tenho para passar? Você vai lá, adquire a sua conta de avaliação. A partir do momento que você adquiriu sua conta, normalmente, a maioria das empresas te dá 30 dias corridos para que você atinja a sua meta. Esses 30 dias corridos, nós temos que nos lembrar que são mais ou menos 20, 21, 22 dias úteis, né? Estamos falando aí de segunda a sextas-feiras só, que contam como dias de trade, tá? Então você tem esses 30 dias para atingir a sua meta. Algumas mesas têm esse período de avaliação particionado, então você precisa fazer múltiplas etapas até ser aprovado. Tá? E se eu passar 30 dias e não conseguir atingir a minha meta? Muitas dessas empresas oferecem para você a possibilidade de pagar novamente a taxa de adesão e o saldo da sua conta é mantido. Vamos imaginar que você tem uma meta de $2.000 para fazer naquela conta e ser aprovado. Passaram-se 30 dias e você tem $1.800, faltam só $200 para você ser aprovado. Muitas empresas oferecem a possibilidade de você renovar essa conta, o seu saldo de $1.800 vai ser mantido, e aí você ainda tem mais 30 dias para tentar atingir a sua meta de 2.000. E essa prorrogação pode continuar por meses até, tá? Não necessariamente um mês ou 2 meses. Enquanto você estiver disposto a pagar a taxa de ativação, você pode continuar renovando a sua conta. A meta para ser aprovado geralmente fica ali em torno de 6% do valor da conta. Então, uma conta de 50 mil, por exemplo, a meta é de $3.000 para se atingir nesses 30 dias, né? Algumas mesas têm uma exigência muito maior, que chega ali a 10, 12% do valor da conta, mas nas mesas que nós indicamos para vocês, esse valor não passa dos 6%. Qual o limite de perda dessa conta? Ok, eu tenho uma meta que eu tenho que atingir para passar, mas quanto eu posso perder? Isso varia de tamanho, pelo tamanho da conta e de empresa para empresa, mas normalmente esse valor fica aí em torno de 4 a 5% do valor da conta.
Na conta de 50 mil, por exemplo, esse limite máximo de perda costuma ser de 5%, $2.500, certo? Quais outras regras a gente tem que respeitar nesse período de teste e avaliação? Como nós já falamos aqui, as mesas não têm interesse que você opere em períodos de notícia, volatilidade e quando saem os relatórios, divulgação de dados. Por quê? O discurso deles é que eles estão procurando uma parceria de longo prazo com os traders. Se você fica operando loucamente aí quando tem essa volatilidade muito grande, você não é uma pessoa muito consistente. E você, pensando em você agora, você faria parceria com alguém que faz trades à torta e à direito, não se preocupa muito? Provavelmente não, né? Então algumas empresas até permitem que você faça trades nesse período, na conta de avaliação, mas nós recomendamos que você não faça, porque uma hora que você estiver lá com a sua conta paga ou operando seu próprio capital, não vale a pena você se sujeitar a esse risco, né? Então, evite. Outra regrinha que eles têm é o mínimo de dias operados. As mesas querem saber se você consegue ser consistente no longo prazo. Eles não vão querer fazer uma parceria, por exemplo, com alguém que entra na segunda-feira, faz um trade, faz $1.000, e aí amanhã ele não aparece para trabalhar, e na quarta-feira também não, daqui uma semana ele volta para fazer o trade. Não, para você ser consistente, você tem que ter uma consistência comprovada. Ah, mas eu só consigo operar segundas-feiras. Tudo bem, você vai ter que operar aí pelo menos 7 segundas-feiras, 10 segundas-feiras, para que a empresa perceba que não foi um lance de sorte. Essa pessoa realmente opera tantos dias e consegue um resultado interessante, né? E também a questão da consistência no seu operacional. Você faria uma parceria com alguém que num dia opera com 7 mini contratos, no dia seguinte opera com um microcontrato. Um microcontrato equivale a 1/10 de um mini contrato. Então, uma pessoa estaria operando aí com uma mão 70 vezes menor, e aí no dia seguinte ela opera com 2 mini contratos, ou seja, uma mão 20 vezes maior do que a do dia anterior. Então, uma pessoa inconsistente, né? Você não sabe, imprevisível, você não sabe o que esperar dessa pessoa. Então, a recomendação é que você defina um position size, aí, um tamanho de mão coerente com o que você usaria se estivesse operando seu próprio capital. E tentar se manter fiel a isso, né? Bom, legal. Fui aprovado na minha conta teste, fui para a conta paga. Tenho que pagar mais alguma coisa? Sim. Na maioria dos casos, você tem que pagar uma taxa de ativação. Qual o valor dessa taxa de ativação? Depende da mesa que você está operando e depende do tamanho da sua conta. Se você estiver operando uma conta de $25.000, por exemplo, essa taxa de ativação vitalícia fica aí em torno de $130, $140, mais ou menos. Paga uma vez, depois não paga mais. Usa a conta enquanto você a tiver. Algumas empresas também oferecem a possibilidade da taxa mensal, que gira aí em torno de $80, $100. Ela é um pouquinho salgada. A nossa recomendação é que, se aprovado, você opte por uma taxa única vitalícia. Ela é o dobro da taxa mensal no primeiro momento, mas uma vez que você opte pela taxa mensal, você não consegue mais passar para a taxa vitalícia. Então, enquanto você estiver operando essa conta, você vai pagar $80, $100 por mês.
Então, muito mais interessante você pagar uma taxa única vitalícia de 150, 160 dólares, mas não ter essa despesa recorrente, né? Dali para frente. Qual a meta para se realizar saques? Tudo bem, agora eu estou numa conta paga, então quando eu vou conseguir começar a sacar dinheiro, né? A maioria das empresas trabalha com um instrumento conhecido como rede de segurança. Essa rede de segurança é muito parecida com a meta da conta teste, da conta de avaliação. Fica aí em torno de 6%. E como é que ela funciona? É um valor que tem que ficar na sua conta para que você consiga sacar e não tenha prejuízo, né? Então, um exemplo. Você está operando uma conta de 50 mil dólares. Sua rede de segurança é de 6%, 3 mil dólares. Portanto, se você quiser sacar 1.000 dólares, você precisa ter um lucro aí acumulado de pelo menos 4 mil dólares. O seu saldo vai ficar 54 mil, você saca 1.000 dólares, sobram ainda na sua conta 53 mil. Esses 3 mil são a rede de segurança. Essas regras variam muito de empresa para empresa. No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho da Apex e de como ela flexibiliza essa rede de segurança. Vou passar para vocês e vocês vão perceber que é um detalhe a se prestar muita atenção na hora de contratar uma mesa, tá? Mas basicamente é isso. Tem uma rede de segurança, você tem que ter o valor que você quer sacar acima dessa rede de segurança, até para a própria empresa conseguir se proteger, né? Qual o limite de perda? Normalmente é o mesmo critério das contas de avaliação. Se na sua conta de avaliação era 5%, aqui também vai ser 5%. Quanto do lucro que eu obtiver é meu? Depende, as empresas praticam distribuições de lucro diferentes, os rateios são diferentes. Algumas colocam 50% para você, 50% para a mesa, outras 90% para você, 10% para a mesa. Algumas se deixam receber integralmente o seu lucro nos primeiros meses e depois tem um rateio diferente, uma proporção diferente, mas essa divisão sempre vai existir. Então tenha em mente que você está operando com o capital dos outros, os outros vão querer uma participação nos seus lucros, obviamente. Então é interessante você conhecer as regras do jogo antes de entrar na mesa proprietária, né? Não adianta você ir lá, se submeter a um teste, passar um teste, e aí a hora que você vai lá para a divisão é 50%, 50%. Você está fazendo todo o trabalho e a mesa está ficando com metade do que você está fazendo porque eles te patrocinaram em algum momento, né? Então, no próximo vídeo que nós vamos falar da Apex, a Apex é recomendada por nós exatamente por isso. Para cada conta que você tem, os primeiros 25 mil dólares de saque são integralmente do trader. Então, você pode ficar aí meses sacando 2 mil, 3 mil, 4 mil dólares, até atingir os 25 mil dólares, que todo esse dinheiro é integralmente seu. E depois que você tiver um lucro maior do que 25 mil dólares, eles ficam com 10% dos seus lucros só. Então, a cada 5 mil que você for sacar, 500 dólares vão para eles. Um valor bem pequeno comparado a outras mesas, né? Mas é interessante conhecer essas regrinhas antes de mergulhar numa mesa proprietária, né? Para não se arrepender ali na frente, né? Algumas outras regras que existem para as contas pagas, basicamente são as mesmas, tá? Não operar em notícia, aqui eles são bastante inflexíveis, enquanto algumas empresas permitem que você opere notícias na conta de avaliação, elas não permitem que seja na conta real, exatamente porque a conta real, nós vamos ver ali na frente, não necessariamente ela é uma conta de dinheiro real, mas as empresas
se utilizam dela para fazer dinheiro de uma outra forma. Nós vamos ver ali na frente, tá? A mesma coisa do mínimo de dias operados. Então, a maioria das empresas solicita que você faça pelo menos 10 dias de operação no mês antes de solicitar um saque, né? E que sejam operações consistentes. De novo, para eles não é interessante que você entre um dia, faça uma operação, ganhe $1.000 e aí nos próximos dias da semana você entra lá, perde $2, perde $5 só para falar que operou. Dessa forma você não é uma pessoa consistente e eles não podem contar com você para uma parceria de longo prazo. Tá? Esse é o discurso deles. Tá? Então, basicamente, as regras são muito parecidas para conta teste e para conta paga. Mas como as mesas proprietárias ganham dinheiro, então? Primeiro ponto que eles ganham dinheiro é com a venda das contas de avaliação. Você vai pagar para fazer o teste, para fazer a avaliação, e eles ganham dinheiro com isso. Lógico, eles te fornecem plataforma, te oferecem suporte, mas boa parte da taxa cobrada é lucro deles, realmente, né? Segundo ponto, a divisão dos lucros das contas pagas. Lembra-se que eu falei para vocês que as contas pagas, elas não necessariamente são contas reais? Por que não são? A pessoa acabou de passar por um teste de 10 dias, a empresa não tem firmeza de que essa pessoa realmente é um trader consistente. Então, nos primeiros meses, nos primeiros dias das contas pagas, você continua numa conta simulador. Você vai receber os seus lucros normalmente, como se você estivesse operando numa conta paga. Mas a empresa não vai realmente te colocar uma conta paga de verdade para que você possa perder o dinheiro deles ou fazer alguma barbaridade. Então, a divisão dos lucros das contas pagas vai para eles, né? Então, para alguns 50%, para alguns 10% e por aí vai. Então, essa é uma outra forma que eles têm de ganhar dinheiro. Se eles colocam muitos traders consistentes que vão fazendo dinheiro ao longo do tempo, eles vão tendo participação nesse dinheiro, né? Outra coisa que eles fazem é copiar os traders consistentes. Vocês vão ver que no contrato de adesão tem uma cláusula lá de que toda operação que você quiser pode ser copiada por eles. Então imagina que você é um trader, está numa conta paga, que não é uma conta realmente paga, ainda é uma conta fictícia, teste, mas pela qual você já vai recebendo pelos seus trades. E que você, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, mostra uma boa consistência, você está ganhando sempre. A empresa vai acompanhando isso, vai pegar os seus trades e vai replicar numa conta real dela. Então, a partir do momento que você é lucrativo para você, a empresa vai copiando os seus trades e vai tendo lucro também. Isso é uma outra forma que eles têm de ganhar dinheiro. E por último é a participação na administração daquelas contas de parceiros que a gente falou ali atrás, que para os traders muito bem sucedidos, eles oferecem essa administração de contas maiores, contas de $1 milhão, contas de $500 mil. É óbvio que eles vão ter uma participação na administração dessas contas, né? Então, as mesas proprietárias são empresas e toda empresa busca lucro. Eles não são bonzinhos e o que eles querem é lucrar. E se você lucrar e eles lucrarem, é bom para todo mundo, né? No próximo vídeo, então, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a Apex, que é, na nossa opinião, do pessoal aqui da For Trading, de longe a melhor mesa proprietária. E nós vamos falar sobre os detalhes, cada regra, cada detalhe, vamos explorar isso direitinho e fazer um tutorial aí de como adquirir a sua conta teste, como baixar a plataforma, como deixar ela redondinha para operar, tá bom? Caso você queira seguir antes, tá aqui embaixo o nosso link,
pode clicar lá, usa o nosso código, usa o nosso link, que você vai imediatamente receber a melhor promoção em vigor da Apex, tá? Hoje, dia 19/3/2023, tá rolando um desconto de 80% nas contas de avaliação. 80% agora, e no caso de renovação, continua o desconto de 80%, tá bom? Então, obrigado, pessoal. Sigam a gente aí nas redes sociais, For Trading Capital no Instagram. Compartilhe o nosso canal, dá um joinha aqui no vídeo para dar aquela força pra gente. Fechado? Muito obrigado e até o próximo vídeo.